Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao curso de Ciência da Natureza da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Gabriel Carvalho, sou um dos professores aí desse curso. Essa é a aula de número 4 e hoje nós vamos discutir fontes renováveis e não renováveis de energia, beleza? Bom, a gente já discutiu na aula 1 o conceito de energia, as condições para que um objeto tenha energia e o conceito de trabalho. Depois a gente discutiu o conceito de potência na aula 2. Por último, na aula 3, a gente discutiu energia cinética, potencial e o princípio geral da conservação de energia. Bom, hoje a gente vai discutir algo um pouco mais geral, um pouco mais genérico, que tem a ver com as fontes de energia. Veja, quando a gente fala de fonte de energia, a gente está discutindo sempre uma questão que tem lá uma ligação com a base tecnológica da nossa sociedade, né? O mundo que a gente vive hoje, com carro, com celular, com televisão, computador, né, internet, indústrias, é um mundo que necessita de energia. A gente não conseguiria viver um mundo como a gente vive hoje sem, de alguma forma, extrair energia da natureza. E existem diversas formas de fazer essa extração. Desde há muito tempo, a gente descobriu uma fonte de energia que parecia fantástica, que era quando você queimava combustíveis fósseis, né, derivados de petróleo, por exemplo. Carvão, né, natural. Quando você queima gasolina, quando você queima óleo diesel, quando você queima carvão mineral, na verdade o que você está fazendo é liberar uma energia que estava armazenada no composto e utilizar essa energia para um outro fim. Esse outro fim pode ser, por exemplo, fazer movimentar peças no motor de um carro que vai impulsionar o carro quando você pisar no acelerador. Essa energia pode ser, por exemplo, fazer um gerador qualquer funcionar para que ele gere eletricidade. As usinas termoelétricas, seja a gás, a energia movida pelo petróleo, carvão e tal, elas fazem basicamente isso. Então elas queimam um determinado combustível, aquecem uma massa de água, essa massa de água vira vapor e o vapor faz girar uma turbina que no final das contas gera eletricidade. Bom, a gente diz então que o combustível fóssil utilizado foi a fonte original de energia para que a energia do carro, para que a energia elétrica seja gerada. Então, nesse caso, essas fontes, né, de origem fóssil, elas são o que a gente pode chamar de fonte de energia para aquele tipo de transformação. Nós temos outras, diversas outras. Nós podemos utilizar a energia térmica que é irradiada da própria Terra. O interior da Terra é muito quente e existem fontes, né, que são termais e nós podemos de alguma forma acoplar ali naquelas fontes uma massa de água. Essa massa de água vai ferver, vai girar um gerador e vai aparecer energia elétrica desse gerador. Nós podemos utilizar, para um fim parecido, a energia das marés subindo e descendo, as ondas, né? Nós podemos utilizar a energia dos ventos, como nós podemos utilizar também, para poder gerar eletricidade, por exemplo, o próprio Sol. Hoje cresce muito no mundo a aplicação tecnológica das células fotoelétricas, que são aquelas que recebem energia direto do Sol, energia luminosa, e transformam essa energia em energia elétrica direto. É cada vez mais comum você passar num lugar e tal e ter as usinas fotoelétricas, que são pequenas às vezes, placas de energia fotovoltaica, que é o nome que a gente dá, que são instaladas às vezes em telhados, às vezes são colocadas às vezes no chão,
mas que são, o objetivo delas é justamente fazer essa transformação de energia elétrica de energia solar em energia elétrica. Veja, tem uma infinidade de fontes de energia. E para tentar organizar isso de alguma maneira, a gente divide essa energia de diversas maneiras, né? Por exemplo, em relação à fonte, eu posso ter energias que são derivadas de combustível fóssil, energia hidroelétrica. O Brasil tem uma rede, né, de distribuição, de geração de energia hidroelétrica muito grande. Nós temos energia nuclear, energia geotérmica, energia solar, eólica. Então, assim, a gente pode classificar dessa maneira. Uma das maneiras de classificar as fontes de energia, e faz muito sentido hoje, quando a gente, além de discutir fontes de energia, fornecimento, né, de energia para a sociedade, né, para as indústrias, para o consumo doméstico, a gente também tem que discutir a preservação ambiental, aquela ideia de que nós temos que discutir a disponibilidade de energia não só para nós, mas para as próximas gerações, garantir uma sustentabilidade do planeta para aqueles que virão depois de nós. Não dá para a gente agir como parasitas do planeta e tirar tudo que nós podemos de uma vez, sem se preocupar com o que vai acontecer amanhã, não é verdade? Então, uma das maneiras que nós temos de classificar são as fontes renováveis e as não renováveis. A ideia é você imaginar, o nome é bem sugestivo, né, pessoal? É você imaginar que uma fonte renovável é aquela que, mesmo você fazendo uma determinada extração de energia, você pode contar com ela para frente. Ela tem um ciclo, né, bastante grande e ela permite reposição. Então, por exemplo, uma energia que é renovável é a energia hidroelétrica. Se a gente tiver um ciclo da água sendo mantido, e a Terra é um sistema fechado para a quantidade de água, né? A quantidade de água que escapa para o universo é desprezível em muito tempo, nós podemos imaginar então que uma vez que eu construo uma rede, uma hidrelétrica, e eu faço um determinado lago, no momento em que essa água sai, parte dela evapora, vai para as nuvens, chove de novo, vai entrar de novo lá naquela represa, vai fazer energia elétrica de novo. Quer dizer, o fato de eu utilizar a usina hidroelétrica não consome água, que é o dispositivo, né, o material importante para que haja a usina hidrelétrica. É claro que tem uma discussão muito séria. Volta e meia, Brasil fica com esse problema hídrico, né, porque não chove, então a hidrelétrica fica com um nível de água mais baixo, e aí tem que ter bandeira vermelha na conta, e sobe o preço da energia elétrica. A gente entende que existe isso. Talvez até por uma ação do homem, né? Uma ação antrópica muito forte na natureza que altera regimes de chuva, de vento, de umidade, etc. E é culpa nossa isso. Mas a energia hidrelétrica por si, ela não consome a água, né? Então, obter energia hidrelétrica nas usinas não faz a água desaparecer. Por isso ela é considerada uma energia renovável. Uma fonte de energia renovável é o sol. O sol está aí. É claro que o sol um dia vai acabar. Ele vai explodir daqui a 4,5 bilhões de anos. Então eu posso contar com o sol por gerações, 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 né? Por isso ele é considerado também uma fonte renovável. Joia? Agora, por outro lado, se a gente imaginar, por exemplo, os combustíveis fósseis, vamos pegar a gasolina, né? Ela não é renovável, porque a quantidade de petróleo que está na Terra para ser explorada é uma quantidade limitada. Então, assim, daqui a algum tempo, essas reservas de petróleo vão acabar. E aí, de onde que eu vou tirar a gasolina? A formação do petróleo é um processo muito lento, é um processo que demora eras e eras, e
não vai acontecer assim da noite para o dia, né? O uso do combustível fóssil não repõe esse combustível fóssil. A mesma coisa do carvão, né? Do carvão de origem mineral, carvão de origem fóssil e tal. Então, a classificação que a gente faz é justamente em relação à capacidade daquele processo de ser mantido durante um longo período, tá certo? Então, só para a gente poder conversar direitinho, se eu tenho, por exemplo, o investimento num combustível, por exemplo, álcool, né, da cana-de-açúcar, eu uso o álcool, mas eu posso plantar a cana de novo, tá certo? Então, assim, plantando a cana, eu vou ter sempre aquele processo. É diferente do petróleo, que não tem jeito de você plantar algo para dar petróleo, tá certo? Então, essa é a diferença fundamental entre esses dois tipos de energia. Quanto mais a gente conseguir fazer um investimento nessa área de energias renováveis, mais sustentável vai ser a nossa matriz energética e, portanto, mais adequada à vida humana vai ser. Além disso, é claro que a gente tem outras discussões para fazer, né, gente? Não basta ser uma energia renovável. A gente tem que, por exemplo, a energia hidrelétrica é renovável, mas construir uma usina hidrelétrica num local implica numa alteração ambiental violenta. A região que você vai ter que alagar para poder criar aquela usina é uma região que antes tinha um ecossistema, tinha gente às vezes vivendo ali, tinha cidade, né? São vários os exemplos no Brasil de usinas hidrelétricas que inundam cidades, inundam monumentos, inundam belezas naturais, né? Destroem ecossistemas. E o que vai ser feito com isso? Será que esse investimento vale a pena ou será que é melhor investirmos em energia solar, em energia eólica? Nós temos um regime de vento em diversas regiões do Brasil que é subexplorado. Por outro lado, eu poderia criar também, como foi uma iniciativa há um tempo no Brasil, né, do complexo de Angra dos Reis, gerar energia elétrica a partir de combustíveis nucleares, a partir de urânio, enfim, né, materiais que são fissionáveis. E o risco que tem? Será que vale a pena? Então, assim, toda essa discussão, ela precisa também ser feita. Essa classificação nossa entre energias renováveis e não renováveis é um ponto para a discussão, mas é importante vocês ficarem sempre ligados que há diversos elementos para serem levados em consideração, beleza? Pessoal, espero que tenha sido elucidativo, tenha sido tranquila aí a discussão para vocês. Espero que vocês levem essa discussão, né, para suas famílias, para os seus amigos, para o seu entorno. Essa é uma discussão muito importante e a ciência tem muito a dizer, né, a contribuir com essa discussão. Tá joia? Um grande abraço para vocês e a gente se vê aí em breve, tá bom? Grande abraço.